Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os irmãos e as irmãs. Amém? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Tiago, eu sou membro da Igreja Pentecostal Casa de Oração no bairro de Santa Luzia, município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Bom, o motivo pelo qual eu estou fazendo este vídeo é dada a necessidade que principalmente eu tenho sentido de compartilhar o Evangelho. Porque sabemos que nos dias a qual estamos vivendo, o mal ele tem se alastrado de maneiras desproporcionais. E se a Igreja de Cristo, como corpo, não se levantar, não fizer nada para refrear o mal, toda esta geração irá perecer. Então, é muito mais a necessidade de compartilhar do que qualquer outra coisa. Eu não sou teólogo, não estudo teologia, sou apenas alguém, sou apenas um servo de Deus que ama a sua palavra acima de todas as coisas. Sou apenas alguém que estuda com afinco as Escrituras para que eu possa ver mais da glória de Deus. Então, o meu desejo para mim e para você é que nós possamos estudar cada dia mais as Escrituras, para que possamos crescer em sabedoria, para que possamos crescer em graça, para que possamos ser conformados à imagem de Jesus Cristo. Então, é muito mais esse desejo mesmo, de compartilhar, de glorificar a Deus através da sua palavra revelada. E como primeiro tema que eu escolhi para essa mensagem, eu escolhi no livro de Salmos, no capítulo 111, Salmos capítulo 111, versículos 7 e 8. Vamos ler. Salmos capítulo 111, versículos 7 e 8. Diz assim: As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Então, antes de mais nada, vamos levar a nossa voz a Deus em oração. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, clamamos a Ti, Senhor, pela Tua presença neste momento. Que o Teu nome, Senhor, seja de fato glorificado. Que o Teu nome seja de fato exaltado. Clamamos a Ti, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor, por Tua sabedoria. Despeja, Senhor, do Teu Espírito, mas despeja abundantemente, Senhor, porque necessitamos, carecemos de ver a Tua glória. Carecemos, Senhor, de ver fogo santo descer do céu. Sabemos que só a Tua palavra, Senhor, somente a Tua palavra tem o poder de salvar, tem o poder de libertar, tem o poder de transportar pecadores das trevas para a luz. Eu sei, Senhor, que de mim mesmo não posso fazer nada. Sou incapaz, Senhor, até mesmo de pregar esta palavra. Mas, por favor, Senhor, opera. Opera por amor do Teu nome. Que almas possam ser salvas. Ó Deus, seja glorificado. Nos conforma a imagem do Seu Filho. É tudo que nós te pedimos, Senhor. E desde já te agradecemos, porque confiamos que Tu és fiel para realizar tudo aquilo que nós pedirmos, se for de acordo com a Tua vontade. Receba a glória para si, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como primeiro tema, vamos falar a respeito dos atributos de Deus. Mas por que falar a respeito dos atributos de Deus? Os atributos de Deus,
eles fazem parte do estudo da teontologia. O que seria a teontologia? A teontologia é o ramo da teologia chamado de teologia própria. Por quê? Porque ele se ocupa a estudar os atributos de Deus. E o que são os atributos de Deus? Os atributos de Deus são qualidades, são características que Deus arroga para si próprio. Ou seja, todos nós temos características que compõem o nosso ser. Por exemplo, um é uma boa pessoa, já outro não é. Uma outra pessoa é gentil, outra pessoa não é. Uma pessoa é amorosa demais, outra pessoa é, como eu posso dizer, é ruim demais. Então todos nós possuímos características. E como nós sabemos, como nós cremos em um Deus pessoal, nada mais correto do que esse Deus pessoal a qual nós cremos tenha também suas características peculiares que fazem dele quem ele é. O estudo da teontologia, o estudo dos atributos de Deus é vital para a igreja nessa era. Porque é só analisarmos. Se você não conhece quem Deus é, se você não sabe descrever quem é o Senhor ao qual você alega servir, eu já posso crer que você não o adora. Porque é impossível você adorar aquilo que você não conhece. É absolutamente impossível. Então, o estudo dos atributos de Deus, ele se faz muito necessário na igreja atual. É urgente a necessidade, porque embora a grande maioria dos brasileiros diga que crê em Deus, nós sabemos de fato que pouquíssimas pessoas sabem de fato quem Deus é. Sabem pouquíssimo a respeito do Deus que elas alegam servi-la. Porque, analise bem, pergunte para qualquer pessoa não cristã que diga crer em Deus. Pergunte a ela um atributo de Deus. O que ela lhe responderá? Que Deus é amor. Mas será que Deus de fato é só amor? Será que Deus ele possui uma escala na qual ele é 100% amor, ele é 90% misericórdia, ele é 80% bondade, ele é 30% justiça, ele é 10% ira? Será que de fato é isso o que a Bíblia nos ensina? É claro que não. A Bíblia nos ensina que todos os atributos de Deus estão em perfeito acordo, estão em perfeita harmonia. O seu amor não é maior do que a sua justiça. A sua misericórdia não é maior do que a sua santidade. Todos eles são iguais, estão no mesmo nível. E isso influencia muito na adoração cristã. Porque se você sabe, se você tem noção do Deus a qual você está servindo, logo você tem conhecimento das exigências dele acerca da adoração. Você passa a não adorá-lo de qualquer maneira. Por quê? Porque você sabe quem ele é. Você sabe o que ele exige. Por isso, estudar os atributos de Deus é uma tarefa tão necessária e de urgente necessidade para a igreja de hoje. Pense bem, se você está conhecendo uma pessoa, se você está procurando se relacionar com uma pessoa, o que você faz primeiro? Primeiro você procura conhecer quem ela é. Você procura saber as características dela. Porque através desse ajuntamento de características, você poderá chegar a uma conclusão no todo de quem de fato essa pessoa é. Então com Deus não se faz diferente, porque eu posso afirmar para vocês, se 90% dos brasileiros que dizem crer em Deus, se soubessem quem de fato é o Deus da Bíblia, muitas dessas pessoas não creriam em Deus. Por quê? Porque o Deus da Bíblia, para muitas dessas pessoas, seria escandaloso, seria algo que não dá para se crer, para se acreditar. Porque nós sabemos que o Deus da Bíblia é um Deus justo, é um Deus que pune pecadores ao inferno. É um Deus que envia
pecadores ao inferno, se estes não se arrependerem dos seus pecados. E para o mundo isso é loucura, pensar em um Deus que enviaria seres humanos a um lugar de tormento como este. Mas também cremos que Deus é um Deus que leva para o céu, é um Deus que salva, que regenera através do sangue do seu Filho Jesus. Então precisamos voltar às Escrituras, precisamos voltar principalmente ao estudo da teontologia, ao estudo da cristologia, da pneumatologia ou paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo. Precisamos ter um estudo aprofundado da soteriologia, que é o estudo da salvação. Enfim, precisamos voltar às raízes, precisamos voltar às Escrituras. Não precisamos de métodos novos, precisamos voltar aos métodos antigos. Então, tudo que eu apresentarei aqui a vocês é um punhado do que seriam os atributos de Deus, do que seriam essas qualidades de Deus. Vamos falar uma por uma dessas qualidades, para que possamos ser verdadeiramente edificados na fé, para que não sejamos enganados, pois sabemos que a fé cristã tem sofrido tem sofrido inúmeros ataques, e a igreja, o corpo de Cristo, precisa saber como se defender deles, para que nós possamos chegar naquele grande dia, nos apresentarmos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, irrepreensíveis, santos, como é o propósito da nossa salvação. Então que nós possamos ter um momento abençoado, um momento de reflexão, que você verdadeiramente leve esta palavra a sério, porque esta palavra é atual, ela é necessária. Necessitamos saber quem Deus é. Necessitamos pregar a palavra de Deus do modo como ela deve ser pregada. Porque a própria Bíblia, do que a Bíblia testifica? A Bíblia testifica de Deus. Deus é o tema central da Bíblia. Então, se Deus é o tema central da Bíblia, nada mais importante que conheçamos o Deus da Bíblia. Muitas pessoas alegam conhecer a palavra de Deus, mas eu digo uma coisa: poucas pessoas conhecem o Deus da palavra. Então vamos nos aprofundar, vamos destrinchar a palavra de Deus para que possamos tirar dela lições preciosas a respeito de quem Deus é. Então vamos começar. Bom, nós vamos falar a respeito dos atributos de Deus, mas só que o primeiro atributo que eu gostaria de falar com vocês é a respeito da retidão de Deus. O que esse conhecimento da retidão de Deus, como ele impacta as nossas vidas? O que é retidão? O que significa dizer que Deus é reto? Qual é a ideia que devemos trazer em mente disso? A palavra retidão, ela traz um sentido básico de perfeição. Mas antes de entrarmos em mais detalhes, vamos primeiramente dar uma olhada no contexto do Salmo. Vamos dar uma breve olhada do que de fato o salmista está querendo nos passar. Nós lemos no livro de Salmos, capítulo 111, versículos 7 e 8. Os primeiros versículos eles começam como a maioria dos salmos registrados na Bíblia. Ele começa com esta palavra: louvai ao Senhor. Por que ele começa com louvai ao Senhor? Veja bem, o livro de Salmos é um livro de cânticos, praticamente, é um livro de adoração. A palavra louvar no hebraico, ela significa elogiar. Então a primeira coisa que o salmista está querendo nos passar é: elogiem ao Senhor. A adoração consiste em elogiar ao Senhor. E novamente, elogiar consiste no quê? Elogiar consiste em você trazer as características de alguém à tona. Você não elogia alguém dizendo que essa pessoa é feia. Pelo contrário, você, quando faz um elogio, diz que a pessoa é bonita.
Você não elogia ninguém dizendo que tal pessoa é mesquinha. Muito pelo contrário, você faz um elogio dizendo que tal pessoa é generosa. Então, todo o princípio da adoração consiste em elogiar, em elogiar. E ele diz, louvai ao Senhor. Então ele tem uma direção, elogiai a Deus. Nesse salmo fala que Deus é louvado por causa das suas obras maravilhosas. Tanto que no verso 2 diz que grandes são as obras do Senhor e são procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Ou seja, grandes, magníficas, esplêndidas, maravilhosas, algo que nós não podemos sequer começar a descrever, são as obras de Deus. Nós não podemos sequer atingir o sopé da montanha ao falar da grandiosidade das obras de Deus. Diz que Deus fez lembradas as suas maravilhas, que ele deu mantimento aos que o temem, que mostra ao povo o poder das suas obras. É uma característica de Deus, obrar grandiosamente. Mas entrando de fato no texto, eu gostaria que vocês se atentassem para o verso 7. O verso 7, parte A. As obras das suas mãos são verdade e juízo. O que isso significa? As obras das suas mãos são verdade e juízo. Significa que tudo que Deus faz é perfeito e em total harmonia. Tudo. Tudo que Deus faz é regido por leis imutáveis e de forma bem pensada. O que isso significa? Significa que aquilo que Deus faz não, ou nada do que Deus faz é por acaso. Tudo que Deus faz segue ordens imutáveis, ou seja, é seguido por ordens universais que o próprio Deus estabeleceu. Tudo que Deus faz dura eternamente. Então, quando vemos que a palavra diz as obras das suas mãos, está trazendo o que é a memória? As suas obras, os seus feitos, as suas ações, elas são feitas em verdade, significa que elas são feitas de maneira tal que elas não mudam, não há falhas nesse processo. Os seus mandamentos, as suas obras são dignas de fé. Ou seja, ele não faz algo hoje para no dia seguinte fazer algo totalmente diferente. Repare como é o mundo. Embora o mundo, na sua natureza, esteja em constante transformação, como alegam os cientistas, é de se notar que algumas coisas não mudam. Como, por exemplo, a Terra continua a girar 24 horas, levar 24 horas para girar em torno de si mesma. Ela continua a levar 365 dias para girar em torno do Sol. Por exemplo, a gravidade da Terra. Não tem nada embaixo apoiando e não tem nada em cima segurando. E ela permanece ali. Ou seja, ordens universais. Quando falamos que as obras de Deus são feitas em verdade, elas são feitas de tal maneira que não falham. Elas são imutáveis, elas não mudam. Tanto que a parte B do verso 7 diz que fiéis são todos os seus mandamentos. Ou seja, eles não falham. Uma vez que Deus disse que haja luz, houve e haverá luz. E sempre haverá luz. A não ser que Ele próprio diga, não haja mais luz. Então, quando dizemos, por exemplo, quando Deus na sua criação disse para os planetas, fiquem exatamente onde eu colocar vocês, é exatamente onde eles ficarão, a não ser que o próprio Deus os tire de lá. Então, primeiro, sabemos que os mandamentos de Deus são dignos de fé. Tudo que Deus faz é regido por leis imutáveis e é feito de forma bem pensada. É feito de forma planejada. Deus é como um bom arquiteto que planeja a sua obra. Então vamos agora para o verso 8. Diz assim: permanecem firmes para todo o sempre. Vamos parar aqui na parte A por enquanto. Permanecem firmes para todo sempre.
é praticamente uma confirmação do verso 7. Está reafirmando a ideia do verso 7. Por quê? Porque ele está dizendo que tudo que Deus faz permanece firme para tudo sempre. Ou seja, que diz que tudo que Deus faz dura eternamente. Ou seja, tudo que ele faz conserva-se de forma inalterável. Inalterável. Não se abala. A não ser que o próprio Deus diga: passou o tempo de você permanecer desta forma, ele o tirará. Do contrário, não. Tudo que ele faz, tudo que ele fez, tudo que ele fará, sempre permanece, sempre permaneceu, sempre permanece e sempre permanecerá exatamente da mesma forma como ele planejou. E quando ele diz permanece firme, ou seja, constante, para todo sempre. A parte B diz: são feitos em verdade e retidão. São feitos em verdade e retidão. É onde eu gostaria de chegar. A palavra retidão. O que significa a palavra retidão? Retidão significa estar, no sentido mais básico, significa estar na linha. Ou seja, a palavra retidão, ela traz a ideia de perfeição, algo que não tem curva, algo que é reto. Ou seja, ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele segue em linha reta. Ou seja, nos traz a ideia de perfeição. A palavra retidão, ela também traz consigo o sentido de justiça e o sentido de integridade. Ora, justiça, quase todos nós sabemos, justiça é quando você julga com perfeição. Mas a palavra justiça, ela também traz o sentido de exatidão, de perfeição. O que significa a palavra perfeição? Perfeição significa, perfeição ou perfeito, significa aquele que reúne todas as qualidades concebíveis. Que faz coisas sem qualquer presença de defeitos. Não há defeitos naquilo que Deus faz. Então, quando olhamos para Deus, porque é o que estamos estudando, estamos falando a respeito dos atributos de Deus, e mais especificamente ainda do atributo de Deus chamado retidão, temos que pensar em Deus como alguém perfeito. Se você vê um Deus imperfeito, você terá uma vida torta. Você terá uma adoração torta. Porque muitos de nós, até mesmo muitos de vocês que alegam crer em Deus, dizem, clamam com as suas bocas, dizendo que Deus é perfeito, mas de fato vocês não acreditam. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de vocês vivem como se Deus não fosse perfeito. Muitos de vocês pecam como se Deus não fosse perfeito. Quantos de nós já não tomamos decisões, por exemplo, eu vou fazer isso, mas ninguém é perfeito. Mas se você sabe que Deus é perfeito, você deve procurar a perfeição. Porque no livro de Mateus, capítulo 5, no último versículo diz, no último verso do capítulo 5 de Mateus diz: sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então, se a palavra perfeição traz essa ideia de alguém que reúne todas as qualidades concebíveis, devemos olhar para Deus como alguém que é assim. Por que eu estou dizendo isso? Pense bem, muitos de nós, na nossa sociedade pós-moderna, temos diversas e diversas necessidades. Quantos de nós hoje na igreja já não achamos que Deus é suficiente? Já não perdemos totalmente a fé na sua graça. Temos que inventar subterfúgios, novas formas de se adorar, novas formas de se ler a palavra, até mesmo uma leitura da palavra orientada. O que é uma leitura da palavra orientada? É uma leitura de tal forma que a impele a dizer aquilo que você quer que ela diga. E por que muitos de nós temos feito isso hoje? Porque nós não temos crido de fato que Deus é perfeito. Não temos crido de fato nas suas palavras. Não temos crido de fato que Ele é tudo aquilo que Ele diz ser. Não temos crido de fato que Ele reúne todas as qualidades concebíveis.
Mas aqui estamos falando a respeito das obras de Deus, que elas são feitas em verdade e retidão, ou seja, que elas são feitas com exímia perfeição. Tudo que Deus faz é feito em total harmonia. Não há desarmonia na criação de Deus. O pecado corrompe, mas a criação de Deus original, ela é perfeita. Ela foi criada com exímia perfeição. E eu gostaria de mostrar para vocês algumas provas da perfeição de Deus revelada na criação. Reveladas na criação. Veja bem. Olha esse dado. Olha como a criação de Deus é perfeita. Se você acha que a criação do universo é algo complexo, o universo com seus bilhões e bilhões de estrelas, com seus bilhões de planetas, com a sua biodiversidade que nós sequer podemos nomear, porque não exploramos todo o universo, estamos na verdade muito longe disso. Mas não precisamos ir para o ambiente macro para ter uma noção da grandeza e da perfeição de Deus. Podemos ir para o universo microscópico para termos uma ideia de quão perfeito Deus é, de quão perfeitas são as suas obras. Olha para o DNA. Se um DNA de um ser humano fosse desenrolado, ele se estenderia por mais de 16 bilhões de quilômetros. Daria para ir da Terra até o ex-planeta Plutão e voltar. Imagine o DNA, algo que está inserido dentro de você. Eu, por exemplo, eu tenho no máximo 1,70 m de altura. Se eu chego a 1,72 m é muito. Então, se desenrolar o meu DNA e esticá-lo de tal maneira, ele se estenderia por 16 bilhões de quilômetros. Sabe o que isso significa? São 16 bilhões de quilômetros de informação. E saiba de uma coisa, nenhum ser humano é igual ao outro. Nenhum. Você é único. Nunca houve alguém igual a você e nunca haverá alguém igual a você. Nunca. Olha a perfeição de Deus. Somente você sozinho, possui 16 bilhões de quilômetros de informação. Olhe, perceba quão complexo você é. Isso é uma coisa do acaso? Não. É Deus. É Deus quem faz essas coisas. Deus é o criador do homem. Ele criou o homem, ele criou a mulher com essas peculiaridades. 16 bilhões de quilômetros de informação. Perceba quão perfeito Deus é. Quão perfeito Deus é. Agora veja bem também. Vamos agora para o universo macro. A Terra, para vocês terem uma noção, a Terra gira em torno do Sol a uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora, ou 29,72 quilômetros por segundo. Aí você percebe o que isso tem de mais, o que isso tem de tão interessante, o que isso tem de tão maravilhoso. Pense bem, a Terra gira em torno do Sol a uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora e nós não sentimos nada. Nós não sentimos nada. Neste exato momento, a Terra está girando a uma velocidade incrível, 107 mil quilômetros por hora. E nós não estamos sentindo nada. Quem faz essas coisas? Deus. Deus. Por quê? Porque Ele é perfeito. Todas as suas obras são perfeitas. Deus reúne todas as qualidades concebíveis. Você precisa orientar a sua mente para que ela possa crer de fato que Deus é perfeito. Porque toda adoração, porque eu escolhi logo este atributo para começar?
Porque se você não crê que Deus é perfeito, em primeiro lugar, nós nem precisaríamos estar aqui estudando a Bíblia. A nossa fé seria inútil, seria vã para início de conversa. Tudo começa com a crença de que Deus é perfeito, de que não há falhas em Deus. Você precisa crer verdadeiramente que Deus é perfeito. Agora veja bem, o que aconteceria se a Terra parasse abruptamente de girar? Todas as construções desabariam. E não só os prédios, todas as pessoas, árvores, carros e animais também sairiam voando. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que Deus não é somente o criador do universo, mas Deus também é o sustentador do universo. Como diz em Colossenses, que todas as coisas subsistem por ele. Como Paulo, no seu discurso em Atos capítulo 17, não me engano, não me lembro se é capítulo 17 ou 14, ao qual ele faz um discurso no Areópago. Paulo diz que por meio dele nos movemos, existimos e vivemos. Deus é quem sustenta as nossas vidas. Deus está sustentando o universo neste exato momento. Apenas pare para pensar, apenas pare para refletir. Você não tem noção do quão importante é a reflexão. Refletir sobre Deus, refletir sobre este mundo. Apenas eleve os seus olhos para o alto e perceba, olhe para a criação de Deus. Olhe para quantas coisas Deus está fazendo neste exato momento. Nós somos, se eu não me engano, mais de 6 bilhões de pessoas no planeta. Temos mais de bilhões de animais de determinadas e de variadas espécies. Nós temos bilhões de planetas, nós temos bilhões de estrelas. E elas permanecem inalteradas. Por quê? Porque Deus as sustenta. Porque Deus é reto. Apenas contemple. Você pode contemplar o quão perfeito Deus é. Porque é disso que se trata esse atributo. A retidão de Deus. Ou seja, a sua perfeição. A perfeição de Deus. Esse atributo que nós precisamos trazer para perto de nós. Quão bom seria se todos nós crêssemos de fato que Deus é perfeito, que Deus não tem falhas. Isso evitaria tantos problemas, isso evitaria tantas desconfianças acerca do ser de Deus. Porque muitas pessoas, como eu já disse no início da mensagem, que alegam ter uma fé em Deus, mas não creem de fato na perfeição de Deus. Por quê? Porque talvez a sua vida não esteja do jeito que você gostaria que ela estivesse. E talvez você culpa Deus por isso. Talvez você chegue a dizer, Deus não é perfeito. Eu te digo, Deus é perfeito. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade, com a sua soberania. Deus é perfeito. Para concluir, porque eu poderia relatar muito mais coisas a respeito da criação, somente da criação. Olha que eu nem precisei citar muitos textos para dizer que Deus é perfeito, porque lá no íntimo você sabe que Ele é perfeito. Você sabe. Você sabe que não há falhas nele, tanto que você o teme. Então, para concluir, eu gostaria de deixar 3 conclusões básicas sobre o que essa mensagem deve nos trazer à memória, sobre o que essa mensagem nos traz de ensinamento. Por que é tão importante assim crer que Deus é perfeito? Bom, primeira conclusão, saber que Deus é tão perfeito assim, saber que Deus reúne todas as qualidades, saber que Deus é muito mais daquilo que sequer podemos pensar. No que isso impacta as nossas vidas? Saber que Deus é tão perfeito, que Deus reúne tantas qualidades, saber que Deus é reto, que Deus não se desvia, que Deus está livre de erros, faz com que nós, primeiro, confiemos mais nele. Veja bem, você não confia em alguém que você não tem confiança.
E o que faz você não ter confiança em alguém? As qualidades dessa pessoa. Se a pessoa determinada pessoa, já se comprometeu a algo com você e posteriormente ela não cumpriu, isso faz o quê? Com que a sua confiança nela seja diminuída. Isso é para com todas as pessoas. Todos nós falhamos uns para com os outros. Não adianta eu e você vir com esse papo hipócrita de dizer que eu sou digno de toda confiança. É mentira. Nenhum de nós somos. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3 que nenhum de nós somos bons. Nenhum de nós. Então não venha com essa hipocrisia de dizer eu sou totalmente digno de confiança, porque não é. Deus não te acha totalmente digno de confiança. Somente Ele é digno de toda confiança. Então, saber que Deus é tão perfeito assim, saber que Deus está livre de erro, faz com que nós confiemos mais nele. E, de fato, você confia naquilo que você deposita maior esperança. Você confia naquilo que você julga que é confiável. Então, se você sabe que é impossível que Deus erre, então se você tem o conhecimento de que Deus, ele reúne todas as qualidades, isso te leva a confiar mais nele. E, por consequentemente, aumenta a sua fé. Então, veja como esse conhecimento da perfeição de Deus, da retidão de Deus, é crucial para a sua fé, para o desenvolvimento da sua fé, porque ele aumenta a sua confiança nele. Segunda conclusão, saber que Deus é tão perfeito assim faz com que nós o adoremos ainda mais. Se você tiver na sua concepção um Deus grande, a sua adoração será grande. Se o seu Deus for magnífico, a sua adoração será magnífica. A sua adoração, o nível da sua adoração é movido pelo tamanho do seu Deus, pela crença de quem é o seu Deus. Se você crê em um Deus pequeno, a sua adoração será pequena. Mas se você crê em um Deus que é perfeito, que é magnífico, que é grande, você pode ter certeza disso. A sua adoração será grande. Você o adorará ainda mais. Por quê? Porque você saberá que ele é digno de adoração. E terceiro, e muitíssimo importante, para encerrar, saber que Deus é tão perfeito assim faz com que nós desejemos ser cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. A fé que não transforma, ela é uma fé nula. Se você crê na perfeição de Deus e não busca ser perfeito como Deus, essa fé é inútil. É inútil. A verdadeira fé, a verdadeira adoração faz com que nós deixemos o nosso velho homem e nos aproximemos cada vez mais de Deus. Então, saber que Deus é tão perfeito assim faz com que nós, como corpo de Cristo, desejemos ser cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. Porque esse é o objetivo da nossa salvação. Nos conformar à imagem do seu Filho Jesus. Então, essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração. Que nós possamos estar falando a respeito dos atributos de Deus. Sabemos que os atributos de Deus é importantíssimo que nós, como igreja, voltemos ao estudo deles, porque se não soubermos quem Deus é, se não propagarmos para o mundo quem Deus é, que chance o mundo terá de conhecer a Deus? A igreja, ela tem a tarefa de interpretar a Bíblia. Mas, veja bem, não é a igreja que determina o que a Bíblia ensina. É a Bíblia que determina o que a igreja ensina. Então veja que há uma grande diferença. Nós precisamos voltar ao estudo das Escrituras. Então, fique com esta palavra, que você possa crer de fato que Deus é perfeito, que você possa ter mais confiança nele a partir de agora, pois se Deus sustenta o universo com as suas bilhões de variáveis, você crê mesmo que a sua vida é tão complexa assim? Deus está agindo. Creia. Saber que Deus é tão perfeito
te leva à adoração. Então que você possa adorá-lo cada vez mais. Que você possa crer de fato, que você possa se esmerar em estudar a palavra de Deus e descobrir nela verdades preciosas. Descobrir nela que Deus é perfeito. Acredite, isso terá um impacto muito significativo na sua fé. E compartilhe para esse mundo que Deus é perfeito, que Deus é reto, que não há falhas em Deus. Amém, igreja? Amém, irmãos? Amém, irmãs? Então, eu desejo uma ótima semana a vocês, que vocês fiquem na graça, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês e que vocês tenham uma semana abençoada e que o nome de Cristo receba toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Ele é digno. Ele é digno. Amém?